Esperei um pouquinho a mais hoje para ver se o pessoal ingressava, mas de qualquer forma vai ficar gravado, né, para quem não acompanhou. Vamos resolver mais alguns exercícios hoje, né. Deixa eu abrir aqui. Vamos responder essas 2 questões aqui, né. A 2, que é uma aplicação na física, né, e a 3, que um de vocês aí me pediu para resolver, né, que disse que está com dificuldade de resolver essa questão 3 aqui da lista, tá. Então deixa eu resolver essas 2 aqui. Então essas 2, vocês vieram aqui no livro do leitor, é a questão 31, tá, e a questão 33, beleza? Então estão aqui no Leitold. Provavelmente tem a resposta delas lá no final, né, porque o Leitold ele costuma ter a resposta das questões ímpares, tá. Provavelmente ele tem lá a resposta no final do livro, tá. Vamos lá, deixa eu voltar para cá, né. Então vamos resolver essa questão aqui primeiro, né. A 2, ela diz o seguinte, né, que dado um circuito elétrico que tem uma resistência de R ohms, uma indutância de L henries e uma força eletromotriz de E volts, certo? Em que R, L e E são positivos, né, ou seja, R maior que zero, L é maior que zero e E é maior do que zero, né, são positivos. Se I amperes for a corrente passando no circuito T segundos depois, né, que ele foi ligado, então a gente tem essa expressão, né, dada pela essa corrente elétrica, tá. Então essa é aqui a nossa função, digamos assim, né. E se a gente tem R e L constantes, então ele pede para achar o limite da corrente quando R tende a zero pela esquerda, tá, beleza? Então, a gente tem essa informação aqui, certo? Que R, L e E são positivos. Só que ele quer quando R tenda a zero pela direita, certo? Ou seja, a sua resistência tenda a zero pela direita, beleza? Só que se a gente for encontrar aqui, o limite de da resistência quando R tende a zero pela direita, a gente vai ver que isso aqui tende a zero, né? Tende a zero, beleza? Quando R tende o limite de R quando R tende a zero pela direita vai ser zero. Ou seja, é como a gente tivesse aqui uma função identidade, ou seja, limite de x quando x tende a zero pela direita. Vai ser zero também, né, nesse caso. Então a resistência aqui também vai ser zero, já que ela é uma, digamos, identidade, né, uma função R identidade, resistência. Então a gente sabe disso, vamos aplicar o limite aqui nessa função, né, da resistência. Então vamos lá. Aplicando o limite aqui, vou separar aqui, está fazendo essa de cima, né. Aplicando o limite em E sobre L vezes 1 menos E elevado a menos R T sobre L, quando R tende a zero pela direita, né,
que a gente vai ter aqui? Esses dois aqui, olha o que é que ele diz aqui, ó. Tem que prestar atenção no que é que ele diz. Ele diz que T, E e L são constantes. Então, T, E e L são constantes. Então, o que a gente tem que fazer? Aplicar o limite, né? Isso aqui tendendo a zero. Então, vai ser E sobre L vezes 1 menos... Quando tende a zero pela direita, né? Está tendendo a zero. Isso aqui vai para zero, então fica E elevado a zero, né? Certo? O R é zero, então é zero, vezes T é zero, dividido por L, ainda é zero. Então fica E elevado a zero. Só que E elevado a zero é 1. Então fica E sobre L vezes 1 menos 1. Só que 1 menos 1 é zero. E sobre L vezes zero é zero. Opa! Então, nesse caso, determinação, né? Não quer dizer que vá para zero, né? Determinação aqui nesse caso, tá? Então, a gente tem o seguinte. Talvez aqui eu tenha errado, né? Eu coloquei L. Ah, tá. Bem aqui tá errado, pessoal. Aqui, ó, é R. E sobre R, tá? Por isso que eu não entendi por que tava L aqui. Aqui é R, tá? E realmente eu vou até ajeitar depois. Então, alguns aí, quem tentou fazer, né, não conseguiu porque realmente aqui é L. Então, aqui é R e aqui é R. Engraçado que eu expliquei, mas eu não tinha observado aqui que era o L aqui, né? Então, aqui é R e sobre R, tá? Eu só vi aqui a questão 31. É R aqui embaixo, tá? Eu acabei colocando L aqui. Então, melhor ainda, né? Por quê? Por isso que eu falei aqui que quando R tende a zero, pela direita vai ser zero, né? Ou seja, zero sobre zero, indeterminação, tá? A parte de cima vai ser zero e o R também vai para zero. Determinação. Então, a gente tem que tirar essa indeterminação. O que a gente faz? Aplica a regra, né? Ou L'Hopital, né? Regra de L'Hopital. Então, deixa eu apagar aqui de novo. Vou fazer novamente, tá? Só apagar tudo aqui. Vou fazer um pouquinho menor. E aqui, fazer assim. Vamos lá. Então, a gente sabe que aqui R, L e R, L e E são positivos, certo? Positivos. Ele dá também que esse T, L e E são dadas como constantes. São constantes, certo? Já que a gente está tratando do R, né? Ou seja, a gente quer calcular o limite da corrente elétrica quando o R, a sua resistência, tende a zero pela direita, certo? Então, essa é a função da resistência dada, né, em função de R, nesse caso, já que as outras são constantes. Então, a gente aplicando aqui o limite, né? Limite da função. Como aqui é R aqui, tá? R. Deixa eu colocar aqui da mesma cor para... Aqui é R, tá? Eu que digitei errado aqui na hora. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui... Eu posso escrever isso aqui como sendo E vezes 1 menos E elevado a menos
R vezes T sobre L, né? Isso tudo dividido por R, não posso? Pode, né? Então vamos escrever assim: é o limite de E vezes 1 menos E elevado a menos RT sobre L, tá? Isso aqui é expoente, tá? Sobre L, isso tudo dividido por R, quando R tende a zero pela direita. Então a gente sabe que esse R aqui vai para zero, né? É zero aqui. O E é constante. 1 menos. Aqui vai para zero, então vai E elevado a zero. Beleza? Já que o R vai para zero. R é zero, R vezes T é zero. Zero dividido por L ainda é zero. Então, E elevado a zero. Beleza. Então, a gente vai ter aqui que vai ser E vezes 1 menos 1 sobre zero. 1 menos 1 é zero. Então, isso aqui vai dar zero sobre zero, indeterminação, né? Já que zero vezes E também é zero. Então, a gente tem aqui uma indeterminação, certo? Para tirar essa indeterminação, o que a gente faz? Aplica L'Hopital, certo? Com indeterminação. Então, vamos aplicar L'Hopital aqui. Então, a gente tem aqui o limite de E 1 menos E elevado a menos RT sobre L sobre R, quando R tende a zero pela direita, certo? Então, aplicando aqui L'Hopital, a gente vai ter o limite de R tendendo a zero pela direita, né? E vou derivar isso aqui. Qual é a derivada, né? Derivada de E 1 menos E elevado a menos R de T sobre L dividido por R, derivando isso aqui, certo? Vai derivar isso aqui com relação a quem? A quem, pessoal? Qual é a variável aqui? Nesse caso é R, né? Então a gente vai derivar com relação a R, beleza? Que é o R que está dando indeterminação zero embaixo, né, no denominador. Então, derivando aqui, a gente tem um quociente, né? A gente tem um quociente. Só que quando a gente faz a derivada, né? Deixa eu fazer de outra forma aqui. Quando a gente faz a derivada nesse formato aqui de quociente, né? Pela definição lá de L'Hopital, né? Do teorema, a gente tem o seguinte. A gente tem limite de f sobre a g, quando x tende a um número qualquer, ou mais infinito ou menos infinito, a gente pode fazer o limite da derivada dessa função. Tá? Opa, escrevi t aqui, não sei porquê. F de x sobre a derivada da g de x, quando x tende a esse mesmo número, a, né? Então, eu vou chamar aqui esse f de x como sendo f de x, não, f de r, né? Posso dizer assim, né? Então, f de r vai ser E vezes 1 menos E elevado a menos r t sobre L. Né? E eu tenho aqui a nossa g de r, vai ser r, né? Então, derivando isso aqui, a gente vai ter que a derivada aqui vai ser 1, certo? Derivada de r com relação a r é 1, certo? Aqui a derivada de E
vezes 1 menos e elevado a menos RT sobre L, derivando com relação a R, tá? Pode esquecer que a gente está derivando com relação a R. Então, o que que vai dar isso aqui? A gente tem um produto aqui, isso aqui é uma constante, certo? É uma constante. A gente poderia fazer logo a distributiva, né? A gente pode fazer isso. Só que aqui, se vocês observarem, a gente tem funções constantes. Se a gente for aplicar a distributiva, a gente vai ter o quê? E vezes 1 e E vezes E elevado a RT. Então, a gente teria a função E menos E vezes E elevado a menos RT sobre L, tá? Então, derivando isso aqui, a gente vai ter o seguinte: derivada da constante é zero, menos a derivada disso aqui. Só que aqui a gente tem um produto, né? Então, deriva a primeira, que é E, só que essa E aqui, a gente já disse que é uma constante, certo? O problema diz que é uma constante. Então, a gente pode derivar, a derivada dela é zero vezes E elevado a menos RT sobre L, beleza? Então, a gente está derivando o produto, tá? Esse produto aqui. Menos, ou mais, na verdade, né? A derivada do produto. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira e deriva a segunda. Qual é a derivada de E elevado a RT sobre L? É E elevado a menos RT sobre L, vezes a derivada do seu argumento. Qual é a derivada de menos R de T sobre L com relação a R? Qual é a derivada aqui, pessoal? Derivada é menos T sobre L. Já que a derivada de R é 1, sobra o quê? Só as constantes. T é constante e L é constante, tá? Então, T ainda é constante e L também é constante, tá? Então, a gente deriva, só fica menos T sobre L. Então, vezes menos T sobre L. Beleza? Então, essa daqui é a nossa derivada do F, né? Então, aqui a gente tem L, isso aqui é zero, menos isso aqui vai ficar menos E elevado a menos vezes menos, né? Esse menos aqui de fora, vezes esse menos aqui, vai ficar mais, né? Vai ficar positivo aqui, calma aí. Vai ficar positivo. Então, vai ficar E vezes T sobre L, né? E T sobre L, positivo, vezes E elevado a menos R de T sobre L. Beleza? Então, essa daqui é a nossa derivada da f de R aqui, né? Beleza? Então, aqui vai ficar E T sobre L vezes E elevado a menos R T sobre L. Beleza? Então, aqui, né, a gente vai ter agora esse limite para calcular. Vezes E vezes T sobre L, E elevado a menos R T sobre L, dividido por 1. Certo? Derivamos. Dividido tudo aqui por 1. Beleza. Aplicamos aqui o limite, né? Quando R tende a zero. Então, aqui vai ser zero, zero vezes T é zero, zero dividido por L também é zero. Então, fica E elevado a zero. Então, aqui é ET sobre L vezes E elevado a zero. Já que divido tudo por 1, é isso aqui mesmo, né? E E elevado a zero é 1. E 1 vezes ET é ET sobre L, tá? Então, esse é o nosso limite, ou seja, quem é E? E é volts, tá? Então, a gente tem
os volts vezes o tempo T, né? São constantes. E aqui sobre L, sobre a indutância, certo? Então, a gente vai ter aqui essa solução. Tranquilo? Então, quem tiver aí disciplinas de física, né, vai ver dessa forma. Mas a gente aplica os mesmos conceitos, tá? Dependente aqui das variáveis, né, das constantes, das variáveis que alteram, né? Então, é a mesma aplicação. Então, o limite, então a gente tem aqui no final que o limite da corrente, quando R tende a zero pela direita, vai ser a indutância vezes o tempo dividido por a corrente, né? A corrente aqui, é que o E aqui é eletromotriz, né? E volts, né? Então, eletromotriz, a força. Então, vai ser a força vezes o tempo dividido pela indutância, tá? Aqui é nosso resultado final. Deixa eu ver aqui agora como é que vai ficar essa questão. A questão eu vou ter que fazer em outro lugar aqui. Deixa eu pegar um lugar mais espaçoso. Vou pegar aqui, tá? Então, a questão é limite, encontrar A e B, né? Os valores de A e B, para que o limite de seno de 3x sobre mais AX mais BX ao cubo sobre x ao cubo seja igual a 3 quando x tende a 0. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, a gente quer quem são A e B, né? Sendo que o limite de seno de 3x mais AX mais BX, né? BX ao cubo sobre x ao cubo, quando x tende a zero, seja igual a zero. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Para que ninguém falou nada, eu entendo que estão conseguindo compreender até aqui, né? Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer aqui primeiro? Eu posso aplicar o limite da soma aqui? Posso, né? Porque eu tenho o mesmo denominador. Então, eu posso escrever esse limite aqui, como sendo seno de 3x sobre x ao cubo, quando x tende a zero, mais limite de ax sobre x ao cubo, quando x tende a zero, mais limite de bx ao cubo, quando x tende, ou x ao cubo sobre x ao cubo, quando x tende a zero. Né? Beleza. Então, temos aí esses três limites. Vamos calcular um por um, né? Vamos calcular um por um. Então, aqui, vamos pegar e calcular primeiro esse Azinho aqui, né? Vamos tentar primeiro encontrar quem é esse A. Certo? Esse A aqui, eu posso colocar ele sendo limite e simplificar um x daqui com um x de baixo, né? Então, a gente tem que o limite de A sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, certo? A gente vai ter esse valorzinho aí. Beleza? Então, aqui, se a gente for aplicar o limite nessa questão, a gente vai ter A sobre zero. Né? Não tem como, né? Ser A sobre zero. Beleza? E também, é claro, a gente tem que considerar que a gente tem uma soma aqui. E essa soma tem que ser igual a zero. Certo? Tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que analisar bem isso aqui. Eu não posso dizer que vai para mais infinito, que vai para menos infinito. Tá? E a gente tem que ter aqui um limite, nesse caso, né? Um valor numérico para que a gente some e dê igual a zero. Não pode ir para mais infinito, porque soma de infinitos
continua indo para mais infinito, né? Então, não posso ter infinitos aqui, tá? Isso aqui tem que tender a algum número, beleza? Então, qual número será que vai tender esse A, né? E, claro, a questão já pede quem é A e B. Então, se A e B são números, então a gente tem que ter o limite numérico, né, para eles dois, tá? Então, aqui nesse caso a gente vai ter também, né? Deixa eu tirar isso aqui. A gente pode simplificar também esse outro limite. X ao cubo dividido por x ao cubo é b, né? Então, limite de x quando x, ou de b quando x tende a zero é b, né? Só que a gente não quer b, a gente quer o valor numérico desse b, né? Certo? Então, a gente pode simplificar assim, né? Vamos voltar para cá. E aqui, vamos fazer esse daqui, né? Essa daqui a gente pode fazer o seguinte. Digamos aqui, né, que dê indeterminação em todos os casos, né? Por quê? A gente pode ter aqui 0/0, né, mais 0/0, mais 0/0. Digamos que um desses casos dê indeterminação, né? Beleza? Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos aplicar L'Hopital aqui, né? Aplicar L'Hopital para ver o que acontece aqui. Então, a gente vai ter limite. Na verdade, a gente pode aplicar logo de cara, né? Olha só. Outra forma de verificar isso aqui, né? Essa é uma forma, tá? Não quer dizer que seja a única, tá? Mas essa é uma forma de enxergar. Ou seja, eu vou a partir do que eu conheço, né? Posso aplicar as propriedades e calcular um por um, né? Para ver o que é que dá. Mas nesse caso aqui, se a gente for aplicar o limite tendendo a zero, vai dar 0/0, né? Já que a gente vai ter seno de 3 vezes zero, mais a vezes zero, mais b vezes zero, ao cubo, né, que é zero ainda, dividido por zero ao cubo, que também é zero. Então, a gente vai ter 0/0, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente pode aplicar L'Hopital? Com certeza, né? Determinação 0/0, L'Hopital. Então, se a gente for aplicar L'Hopital aqui, a gente vai ter que o limite de x tendendo a zero, né? Qual é a derivada de seno de 3x? Derivada do seno é cosseno, né? Então, a cosseno de 3x vezes o argumento que é 3. Então, a gente vai ter 3 cosseno de 3x. Mais a, certo? Mais, que a derivada de ax é a. A derivada de ax, derivada aqui com relação a x é a. Derivada de bx ao cubo é 3bx ao quadrado, certo? Então, 3bx ao quadrado. Isso tudo dividido por 3x ao quadrado, já que a derivada de x ao cubo vai ser, cai o 3 para frente, multiplica com x e diminui 1 no expoente, 3x ao quadrado. Beleza, se a gente for aplicar aqui novamente, tá? A gente vai ter o seguinte, aplicando aqui, a gente vai ter 3 cosseno de 3x, 3 vezes 0, né? 3 vezes 0, mais a, mais 3b vezes 0 ao quadrado, dividido por 3 vezes 0. Então, isso aqui vai ser 1. 1 vezes 3 é 3. Mais a, mais 0 aqui, né? Dividido por 0. Então, a gente vai ter 3a como resultado, né? Digamos assim, 3a. Calma aí, rapidinho, pessoal.
Então, nesse caso aqui, a gente tem como resultado 3 mais A, né? Sobre 0, beleza? 3A sobre 0. Só que naquele caso lá, né, para a gente enxergar que vai sobrar só isso aqui, a gente tem que colocar naquele outro formato, né? Certo? A gente tem que colocar em outro formato essa função inicial. Só que aqui realmente a gente vai ter algo desse tipo, tá? 3A. E a gente sabe que esse 3 mais A vai ser igual a 0, né? Já que o limite aqui todinho vai ser igual a 0. É o limite total, igual a 0. Então a gente tem uma equação aqui, né? 3 mais A igual a 0. Logo, A vai ser igual a menos 3. Tá? Menos 3. Essa é uma forma. Outra, claro que tem outras formas, tá? De encontrar esse A. Mas essa daqui é uma das formas, tá? Não quer dizer que seja a única. Beleza? Só que a gente pode, deixa eu ver aqui. Se a gente for tratar separadamente, né? Digamos que a gente trate separadamente cada uma dessas componentes, tá? Então a gente vai ter o seguinte. Digamos que a gente encontrou aqui 3 igual a A igual a menos 3, tá? Vamos tentar encontrar o B agora, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos tentar encontrar o B. Só que a gente tem, né, que A é igual a menos 3. Será que é menos 3? E se o A for diferente de menos 3? A gente pode ter essa possibilidade também, né? Já que aqui, é, essa soma aqui não garante nada, né? Ou seja, 3 menos A não garante que seja igual a 3, já que a gente ainda tem um B a ser calculado, tá? Então não garante muita coisa. Mas vamos considerar que seja menos 3. Considerando que seja menos 3, né, a gente vai ter o seguinte: limite de x tendendo a 0 de 3 cosseno de 3x, vamos continuar com essa daqui, tá? Mais 3 não, menos 3, né? Menos 3, já que o A é menos 3, mais 3bx ao quadrado sobre 3x ao quadrado. Se a gente aplicar aqui, certo? Isso aqui vai continuar sendo 0, né? Já que a gente vai ter que isso aqui vai ser 3 menos 3 mais 0, vai dar 0 sobre 0. Vai continuar sendo indeterminação, 0 sobre 0, certo? Então, a gente aplica novamente L'Hopital. Então, a gente vai ter que derivar novamente aqui quem é o 3 cosseno de x, né? Derivando aqui 3 cosseno x, a gente vai ter o seguinte. 3 cosseno de 3x, né? Faltou 3 aqui. 3 cosseno de 3x. Então, vai ser 3 vezes derivada do cosseno menos seno. Então, vai ser menos... Tem mais para cá, né? Aqui tem mais espaço e eu não vi. Então, 3 cosseno de 3x, derivando, a gente vai ter 3 vezes menos seno. Vou ajeitar isso aqui. Menos seno de 3x vezes o seu argumento, que é 3. Então, a gente vai ter que vai ser menos 9 seno de 3x, certo? Derivada de 3, menos 3, né? Derivada dela, constante é 0. Derivada de 3b x ao quadrado. Derivada de 3b x ao quadrado vai ser 6b x, certo? 6bx. E a derivada lá de baixo, que é 3x ao quadrado, vai ficar 6x. Beleza? Então, vamos substituir. Então, eu vou aplicando o L'Hopital aqui novamente, né? Aplicando
do orbital, a gente vai ter que o limite de x tendendo a zero vai ser menos 9, né? Seno de 3x, é a derivada de 3 cosseno de 3x. A derivada de menos 3 é zero, mais 6bx dividido por 6x, certo? Beleza. Aí vamos considerar agora, aplicando novamente, né? A gente vai ter menos 9 seno de 3 vezes zero mais 6b, certo? Vezes zero sobre 6 vezes zero. Só que aqui tem um porém, que é, professor, aqui a gente pode escrever, né, reescrever isso aqui, como sendo limite de menos 9 seno de 3x sobre 6x mais 6xb sobre 6x. Por quê? Porque a gente pode eliminar esse 6x aqui, né? Aqui é zero, tendendo a zero. Então, isso aqui vai para... isso aqui dividindo é 1, só sobra o b, né? Certo? E a gente tem que olhar para esse outro aqui. Ah, agora sim, né? Então, não vai dar zero sobre zero novamente, né? Nesse caso. Por quê? Porque esse limite aqui vai para b, né? B. E aqui a gente tem aquele famoso limite fundamental trigonométrico, ou seja, o seno de x, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1, certo? A gente tem esse limite, o nome desse limite, né? É limite fundamental trigonométrico. Isso aqui a gente vê lá no cálculo 1, certo? Então, esse limite fundamental trigonométrico a gente vai usar onde, professor? Aqui, ó. Ou seja, qual vai ser o limite quando x tende a zero de menos 9, o menos 9 é constante, pula para fora aqui do limite, de seno de 3x sobre 6x. Só que esse 6 aqui é 2 vezes 3, né? Então, a gente vai ter 9 menos 9,5 do limite de seno de 3x sobre 3x, quando x tende a zero. Então, que limite é esse aqui? É justamente o limite fundamental trigonométrico, que é igual a 1. Ah, mas o argumento é 3x, professor. Realmente, 3x dividido por 3x. O argumento tem que ser o mesmo em cima e embaixo. Então, vai valer para o mesmo argumento. Então, isso aqui é igual a 1. E 9 meios vezes 1 vai ser igual a menos 9 meios. Certo? Opa, é 2. 9 meios. Então, a gente vai ter o seguinte. Isso aqui é b, certo? Isso aqui é b, já que a gente está aplicando o limite aqui, certo? Aqui eu esqueci de uma coisa. Esqueci de colocar o limite, né? Aqui é limite de 6x sobre 6xb sobre 6x, quando x tende a zero. Eliminando esse 6x com esse 6x, né? Dividindo é 1. Então, a gente fica só com o limite de b quando x tende a zero. O limite de b é uma constante, então é b. O limite dessa daqui, a gente acabou de ver que é menos 9 meios. Então, a gente tem aqui uma soma que é igual a zero. Então, essa soma aqui passa o menos 9 meios para o outro lado, certo? Da igualdade. E a gente vai ter que b é igual a 9 meios. Beleza? 9 meios. Então, pronto. Encontramos quem é o b e quem é o a. O a é 3, menos 3 e o b é
menos 9/2, certo? Vamos ver se isso é verdade, né? Vamos ver se é verdade. Então, a gente tem lá que a nossa função, o limite, né, da nossa função é seno de 3x mais b, mais b não, mais ax, né? Mais ax mais bx ao cubo. Opa, calma aí. Mais bx ao cubo. Tudo isso sobre x ao cubo, quando x tende a zero, certo? Aí vamos substituir aqui pelos valores que a gente encontrou, né? Isso aqui é 3 menos 3x, né? Aqui é menos 3. E o b é 9/2. Então, mais 9/2 de x ao cubo, certo? Vou ajeitar isso aqui. 9/2 de x ao cubo. Beleza. Vou ajeitar isso aqui também. Aqui é o cubo, né? Tá bem esquisito. Então, aplicando aqui novamente, a gente vai ter 0 sobre 0, né? L'Hopital. Já que aqui vai para 0, aqui 0, 0, soma de 0 é 0, dividido por 0 é 0. Beleza. Então, a gente tem que aplicar L'Hopital aqui novamente, certo? Então, aplicando o L'Hopital, a gente vai ter 3 cosseno de 3x menos 3 mais 9. Opa, a derivada aqui vai ser 3, né? Caiu 3 para frente, fica 18. 18 sobre 2, x ao quadrado, dividido por... Aqui só faltou uma coisa, né? Faltou o limite aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a zero, né? Isso tudo aqui, dividido por 3x ao quadrado. Se aplicarmos aqui, continua indo para zero, tá? Mas se dividirmos aqui, né, o 18 por 2, vai dar 9. Então, vamos colocar aqui 9x ao quadrado, beleza? Isso aqui vai para zero. Aqui embaixo, com certeza, vai para zero. E aqui em cima, cosseno de... Opa, faltou um 3 aqui, né? Faltou 3 cosseno de 3x, né? 3 cosseno de 3x. Então, isso aqui vai para 1, né? O cosseno de 3x. 1 vezes 3 é 3. Menos 3. Isso aqui vai ser 0. Opa! Então, 0 sobre 0 novamente, né? Já que menos 3, 3 menos 3 é 0. 0 sobre 0. Indeterminação. Aplicamos novamente. Aplicando L'Hopital novamente, a gente vai ter limite. Isso aqui a gente já calculou, é menos 9 seno de 3x. Derivada da constante menos 3 é 0. Derivada disso aqui vai ser mais 18x, dividido por 6x, quando x tende a 0. Aplicando aqui, esse primeiro vai para 0, certo? Então, a gente vai ter o seguinte. A gente pode separar isso aqui, né, como a gente fez. Ou seja, eu posso fazer o limite de menos 9 seno de 3x sobre 6x, com x tendendo a 0, mais o limite de 18x sobre 6x, quando x tende a 0, certo? Esse limite aqui a gente já viu. Esse limite aqui é menos... Esse limite aqui é menos 9,5. E esse limite aqui vai ser 18 sobre 6, né? Beleza? É isso? É isso. 18 sobre 6. Calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Indo por 3. Calma aí. Ah, aqui tá errado, né?
E aqui é 27, tá? Porque esse 3 aqui, né, ele cai para frente multiplicando com 9. Então, 9 vezes 3, ou 9 vezes 3 é 27. Então, fica 27 sobre 2, tá? Eu realmente fiz o cálculo errado aqui, tá? Então, é 27 sobre 2, beleza? Aí o 3 para frente, multiplica com 9, fica 27. Então, aqui não é 18, né? Por isso que está dando erro aqui. 18 não. Aqui é 27 sobre 2. Só que a gente fez a derivada novamente, né? Então, fica 2 vezes o 27, dividido por 2, fica 27 só, né? Então, fica 27. Beleza? 27x. Agora sim, vai dar certo. Então, aqui é 27x. Beleza? Então, aqui a gente tem 27 sobre 6, né? Já que a gente simplifica x com x, fica constante, né? Então, isso aqui é limite da constante 27 sextos. 7 sextos. E agora, professor, deu errado aqui. Isso aqui não vai dar zero, não. Claro que vai, né? Simplificando isso aqui, essa por 3 aqui, por 3 aqui, a gente vai ter 9 meios, né? Então, menos 9 meio mais 9 meio, isso aqui é igual a zero. E realmente é o que a gente procurava. Então, para dar igual a zero, né? O A e o B. Cadê? Deixa eu voltar mais aqui. Então, esse A e esse B tem que ter valores, respectivamente, iguais a menos 3 e o B igual a 9 meios. Tá? Beleza? Não é tão simples, né? Mas dá um pouquinho de trabalho. Vocês entenderam por que eu igualei a zero aqui, pessoal? Aqui, ó. Eu acho que ficou dúvida. Deixa eu aumentar aqui a tela. Por que eu igualei aqui a zero? Eu fiz aqui 3. Opa, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Vamos lá. Por que eu fiz 3 mais A igual a zero? Porque isso aqui, né, tem que ser igual a zero, segundo o enunciado, né? Ele já me dá a resposta aqui, né? A resposta final aqui tem que dar igual a zero. Por isso que eu igualei a zero ali, tá? E o B da mesma forma, né? Eu fui calcular o B, também eu igualei a zero. Aqui, ó. Eu fiz menos 9 meios mais B igual a zero, tá? Então, a partir daqui eu encontrei quem é o B. O B é 9,5, beleza? Então, não é tão simples, né? Tem que lembrar algumas coisinhas lá de trás. Vamos tentar fazer mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Essa questão aqui está no livro também, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que ela está? A garganta tá querendo inflamar com esse calor, né? Ainda mais falando com vocês, parece que piora. Deixa eu ter que beber bastante água. Deixa eu ver aqui onde é que está esse probleminha. Que é lá na parte de polinômio de Taylor, né? Ou fórmula de Taylor. Bem aqui, né? Tem uma bem parecida que é essa questão aqui, né? Então, essa questão aqui é realmente a questão que faz essa aproximação, né? Tem aqui a do seno também. Cosseno da raiz de E, né?
Então, olha só, aqui é o polinômio de Maclaurin, né, que ele usa para encontrar aqui essa aproximação, né, da raiz de e, certo? Então, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu não cheguei a explicar direitinho essa parte, né? Ou seja, utilizando esse polinômio de Maclaurin, tá? A gente consegue encontrar valores aproximados de uma raiz quadrada, de um número decimal, né, de um número, no caso aqui, irracional, né, até as casas que a gente quiser, né, até a quantidade de casas depois da vírgula. Então, aqui ele pede até a quarta casa decimal. Ou seja, que era difícil para a gente, né, de calcular na mão, por exemplo, raiz quadrada de 2. Hoje, se você tem o costume de ver o que é a raiz quadrada de 2, né, uma aproximação de duas casas decimais, você vai dizer que é 1,41, né? Outros vão dizer que é 1,4142, com 4 casas decimais. Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, certo? Então, essa raiz quadrada de 2, né, a gente pode aproximar conforme as suas casas decimais, certo? Aqui, nesse caso, a gente sabe que esse número de Euler é aproximadamente 2,72, né, certo? Com duas casas decimais, é aproximadamente, né? Só que a gente não tem como calcular a raiz quadrada de 2,72, né? Então, a gente tem esse recurso de utilizar aqui o polinômio de Maclaurin, certo? Então, aqui, um pouquinho mais atrás, tem a definição, né, desse polinômio, tá? Então, aqui, ó, a gente viu nas aulas passadas, né? Então, o polinômio de Maclaurin é utilizado dessa forma quando esse a for igual a zero, né? Ou seja, a gente consegue encontrar o n-ésimo grau, né, de uma função, né, dada por essa expressãozinha do polinômio de Maclaurin, né? Ou seja, quando esse a for igual a zero, ou seja, ele tirou da fórmula de Taylor, né, inicial. Então, aqui ele diz que o a, esse azinho é tudo zero, né? Então, quando ele for zero, o que a gente tem? O que a gente encontra aqui quando esse a for zero? A gente vai ter justamente algo desse tipo, certo? Ou seja, a gente vai calcular todas as suas derivadas no ponto zero, beleza? Então fica até mais fácil, né? Então aqui, vou voltar aqui para o exercício. Vou voltar aqui. Então a gente tem o seguinte, esse daqui é o polinômio de Maclaurin, né? Certo? Ou seja, é o Pn de x, vai ser a derivada no ponto zero, mais o f no ponto zero, né, mais a derivada primeira no ponto zero, dividido por 1 fatorial, mais a segunda derivada no ponto zero, dividido vezes x, né, eu esqueci do x aqui, vezes x ao quadrado, dividido por 2 fatorial, mais a derivada terceira no ponto zero, vezes x ao cubo, dividido por 3 fatorial, e assim por diante, né? Mais até a xésima, né? Derivada fatorial, ou seja, a f de x elevado a n, ponto zero, vezes x elevado a n, sobre n fatorial, até a nésima, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter como derivadas da função e elevado a x. Por que a gente está usando e elevado a x? Porque aqui a expressão é e. Essa raiz quadrada de e, a gente pode escrever ela como sendo e elevado a... Opa, aí, tirar isso aqui. E elevado a 1 meio, né? Ou seja, aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 2. Então, o que está fora vem para baixo, né? E o que está dentro vai para cima, certo? Então, a gente tem que essa raiz quadrada de e
pode ser escrita como e elevado a 1 meio, beleza? Então isso aqui lembra o quê? A exponencial, a função exponencial, f de x igual a e elevado a x, certo? Onde esse x vai ser quem? Justamente 1 meio, né? Esse x aqui quando a gente vai encontrar alguns valores. Só que aqui, quando a gente aplicar os f's de zero, né? O f de zero de e elevado a zero é 1. Só que a derivada dessa função exponencial, a gente sabe que sempre vai ser ela, né? Ou seja, a derivada primeira no ponto zero vai ser e elevado a zero. A derivada segunda no ponto zero vai ser e elevado a zero. E assim por diante, né? Até a fn no ponto zero vai ser e elevado a zero, certo? Já que a derivada dela é ela mesma, né? A exponencial natural. Então, a gente tem que todos esses f's zeros aqui, né, e suas derivadas, vão ser iguais a 1. Então, o que que sobra para a gente? Apenas esse polinômio aqui, e essa forma geral, certo? Então, se a gente tem algo desse tipo, o que que a gente pode fazer? A gente tem aqui também como encontrar também o resto, né? O resto de Lagrange. Então, como é dado o resto de Lagrange aqui para a gente? Vou voltar aqui, né? Claro que isso aqui a gente tem que voltar, tá? Então a gente tem que saber usar o que o livro traz, não é só, vou ler e esquecer. Então o resto de Lagrange está isso aqui, ó, tá? Essa definição, certo? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar esse, né? Claro que para McLaurin também, né? Nesse caso, que a gente está considerando que esse A seja zero, certo? Então esse A sendo zero, a gente tem o quê? Justamente essa expressãozinha aqui, tá? Então, o A é zero, então a gente vai ter que a derivada nésima mais 1, né, de x, vai ser a mesma função sempre, a exponencial elevada a um QC, né, já que esse QC vale para todos, né, no caso. Então, esse QC aqui, como a gente tem que é e elevado a 1 meio, certo? Então, esse QC ele está entre quem? Entre 0 e x, né? O x que a gente vai encontrar, já que esse x aqui é um meio, né? Então, esse QC está entre 0 e x. E a gente sabe que esse valor aqui vai ser menor do que 2, né? Por quê? Porque a gente sabe que o e já é aproximadamente 2,72, e se a gente tiver a raiz quadrada dele, vai ser menor do que 2, né? A raiz quadrada dele com certeza vai ser menor, certo? Então, por isso que a gente pode escrever dessa forma aqui. Então, nesse caso, né, a gente vai até um meio, né? O expoente é um meio aqui. Então, a gente tem que encontrar o módulo, né? Esse módulo aqui, ou seja, a aproximação desse módulo do resto de um meio tem que ser menor do que esse valor aqui. Ou seja, é um número bem próximo de zero, né? Para dar um erro menor, né? Então, esse erro a gente tem que encontrar de 4 casas decimais. Então, 4 zeros aqui, certo? Para aproximar. Claro que isso não é regra, né? Mas, de preferência, deveria ser, né? Então, vamos lá. Utilizando aqui essa expressãozinha aqui, certo? Calculando o módulo, né? Do Rn de 1 meio tem que ser menor do que quem? Do que e elevado a 1 meio de 2 elevado a n mais 1, n mais 1 fatorial, certo? Então, aqui a gente tem essa expressãozinha aqui de baixo sempre vai ser aqui uma
fatorial, tá? E aqui, né, essa expressão ainda continua sendo menor que 2. Por que que a gente utilizou aqui esse 2 elevado a n mais 1, certo? A gente está utilizando essa desigualdade aqui de cima, tá? Que é e elevado a 1/2 tem que ser menor que 2, certo? Então a gente utiliza a mesma expressão para cá. Então aqui a gente tem esse x, né, esse x que a gente chamou, vai ser 1/2, 1/2. Então se ele é 1/2, vamos substituir aqui, né? Vamos substituir aqui, ó, certo? Aonde tem 1/2 aqui, ou seja, o Rn de 1/2 vai ser o quê? Aqui, ó. Então vai ser e elevado a si, né, sobre n mais 1 fatorial vezes 1/2, já que aqui é x, né, elevado a n mais 1. Beleza. Então esse aqui é o R de n. Só que quando a gente tem aqui, deixa eu fazer assim, esse 1 sobre 2, ou seja, 1/2 elevado a n mais 1, a gente distribui esse expoente aqui, né. Então esse expoente vai para 1, que é o n elevado a 1 1 elevado a 1 n mais 1, e o 2 elevado a n mais 1. Só que 1 elevado a qualquer coisa continua sendo 1. E aqui embaixo fica 2 elevado a n mais 1. Então por isso que aqui aparece esse 2 elevado a n mais 1, tá? Aqui embaixo. Beleza? 2 elevado a n mais 1. Então tomando essas desigualdades aqui, né, sabendo essa desigualdade aqui, que é elevado a n, a 1/2 é menor do que 2, certo? Tomando essa desigualdade aqui, a gente vai ter também essa outra desigualdade aqui. Ou seja, se esse e elevado a 1/2 sobre 2 elevado a n mais 1 vezes n mais 1 fatorial, ele continua sendo menor do que o 2 sobre tudo isso aqui também, né. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, 2 é menor que 3, se eu dividir aqui por 4, isso aqui vai continuar sendo maior se eu dividir aqui por 4 também. Será que funciona? Vamos ver, isso aqui é 1/2. Isso aqui, né, em alguns casos funciona, né, em outros casos não. Então 3 dividido para 4 vai ser 0,75, né. Então isso aqui é 1/2, só que isso aqui também é 0,5. 0,5, que é menor do que 0,75. Então continua, né, a desigualdade permanece aqui, dividindo pelos mesmos valores. Foi o que aconteceu aqui, eu dividi o 2 pela mesma expressão de baixo, certo? Então, fazendo isso aqui, né, a gente vai ter que essa parte aqui vai ser igual a 1 sobre 2n mais, ou 2 elevado a n, vezes n mais 1 fatorial. Por que que só sobrou isso, professor? Porque a gente pegou essa igualdade aqui, tá? A gente está pegando só essa igualdade. Essa igualdade aqui, ó, tá? Então aqui embaixo eu tenho 2 elevado a n mais 1. Só que 2 elevado a n mais 1 a gente aprende lá na escola, né, que é 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1. E esse 2 elevado a 1 vai embora com esse 2 de cima, dividindo, vai sobrar só um 1. E a gente embaixo fica só o 2 elevado a n, por isso que aqui a gente tem essa expressãozinha aqui, tá? Beleza? Então, a gente tem que esse módulo, né, vai ser menor do que esse 0,00005, se essa expressãozinha aqui do denominador, ou do denominador não,
essa expressãozinha aqui que sobrou para a gente, né, for menor do que essa aproximação 0,00005, tá? Então vamos lá. Então quando n for igual a 5, vamos calcular aqui, quando n for igual a 5, o que a gente vai ter? Esse n da potência aqui, dessa expressãozinha aqui, tá? Final. Quando n for igual a 5, a gente vai ter 1 sobre 2 elevado à quinta potência, vezes 5 mais 1 fatorial, certo? Então a gente tem aqui 1 sobre 32, que 2 elevado a 5 é 32, vezes 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 3 vezes 4, ou 4 vezes 5 é 20, vezes 6, 120. E aqui 3 vezes 6 vezes 1 é 6. Então, 6 vezes 120, 720. Então, aqui, justamente, vai ser 1 sobre 32 vezes 720. Então, vai ser algo aproximado a 0,0004. 0,0004, tá? Então, a gente vai ter algo aproximado, né? Então, como a gente viu aqui agora, se a gente substituir por 5n, a gente vai ter esse valor vai ser menor do que 0,00005, certo? Então, nesse caso, a gente tem que tomar polinômio, né, no ponto 1 meio igual a 5, né? Então, ou seja, o n igual a 5, para que a gente tenha uma aproximação exata da quarta casa decimal, tá? Então, dessa forma aí a gente tem uma casa a mais, né? Uma casa, digamos, uma aproximação a mais dessa quarta casa decimal, chegando até n igual a 5, tá? Então vamos voltar para cá, né? A gente sabe que o nosso polinômio é dado dessa forma, certo? Vai ser dado dessa forma porque a gente já calculou quem são os f's de zero, certo? A gente já calculou, já fez alguns passos aqui. Então, professor, mas eu tenho que fazer toda vez esse resto de Lagrange aqui para encontrar? Não necessariamente, mas você vai ter uma aproximação melhor, né, tomando esse restinho aqui, certo? Então, tomando esse resto, quanto menor, mais próximo você vai ter, né, da sua casa decimal, tá? Então, olha só. Então, essa raiz de e, ela vai ser dada pelo polinômio, dado até a quinta casa, n igual a 5, né, de 1 meio, que vai ser igual a 1. Aonde tem x, a gente vai colocar 1 meio, certo? Aonde tem n, eu vou colocar 5. Então, n, e aqui é o nosso x, certo? Então, é 1 mais 1 meio, mais 1 meio ao quadrado, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 2, mais 1 meio ao cubo, dividido por 2, ou 3 fatorial, né? 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, mais 1 meio elevado a 4, dividido por, isso tudo dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mais 1 meio elevado à quinta potência, dividido por 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, tá aqui, ó, justamente até a quinta, né?
casa decimal. Beleza? Até a quinta potência, nesse caso, né? Então, a gente vai ter o seguinte, calculando isso aqui, a gente vai ter 1 mais 1 meio, tá? Mais 1 meio dividido para 4 vai ser 1 oitavo, mais 1 oitavo, que 1 elevado aqui ao quadrado, né? Faltou o quadrado aqui. Tá? Tem um erro, então. Então, quadrado é 1 sobre... Na verdade, está certo, né? Não, está certo. Isso aqui mesmo. Então, é 1 quarto dividido para 4. Aqui que está o erro, né? Aqui é 1. Então, é 2 vezes 1, né? Que é 2 fatorial, é 2 vezes 1. Certo? Então, aqui que está o erro, tá? Então, vai ser 1 quarto vezes... dividido por 2 vai ser 1 oitavo. Certo? Já que 4 multiplica com esse 2, vai ficar 8. Aqui vai ser 1 oitavo, né? Que 1 meio ao cubo é 1 oitavo. Dividido por 6, né? Então, 1 oitavo sobre 6 é 1 sobre 48. Mais 1 meio elevado à quarta potência é 1 sobre 16. E aqui embaixo vai ser 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24, né? Então, 24 vezes 16, a gente vai ter 384. Então, vai ser 1 sobre 384. Mais, aqui vai ser 1 sobre 1 meio, a quinta é 1 sobre 32, tá? E aqui embaixo vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vai dar 24, né? E 24 vezes 5 vai dar 120. Então, isso aqui é 120. 120 vezes 32 vai ser igual a 3.840. Então, vai ser 1 sobre 3.840. Certo? Então, a gente vai ter essa soma aqui da aproximação. Será que é isso mesmo? Olha aqui, ó. Justamente, né? É 1 mais 1 meio, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 48 avos, mais 1 sobre 384, mais 1 sobre 3.840. Beleza? E a gente aqui faz essa soma, né? Então, a gente pode pegar o seguinte. A gente vai fazer 1 mais 0,5, né? 0,5 mais 1 oitavo é igual a 0,125 mais 1 sobre 48 avos é 0,02083, tá? E 3333, né? Mais 1 sobre 384, 1 sobre 384 vai ser 0,00260. Sim, vou colocar um 4 aqui. 4. Só que a gente está pegando sempre com 4 casas, né? Então, você pode também observar somente 4 casas, se quiser, tá? Ou seja, a gente pode pegar aqui até o 8, né? Aqui, 0,8. Mais aqui até o 6, né? E 0,026. E aqui mais 1 dividido por 3.840. E vai ser 0,0. Vou escrever aqui embaixo. 0,0002
meia, né, se fosse continuar. Então aqui, somando isso tudo aqui, 1 mais 0,5 mais 0,125 mais 0,0208 mais 0,0026 mais 0,0002. É justamente essa aproximação aqui. Aqui na minha calculadora deu 1 a menos, né, deu 0, ou deu 1,6486, tá. Mas não tem problema, também é bem próximo, né, essa aproximação aqui, com 4 casas decimais, beleza? Então tá aí. Essa daqui é uma questão que não é tão rápida, né, tem que fazer toda uma substituição, uma análise utilizando lá as fórmulas, né, beleza? Então essa questão aqui é até mais simples, né, de fazer. Só que agora está pedindo aqui até qual casa decimal? Até a quinta casa decimal, né? É a quinta casa decimal, tá? Beleza? Então se a gente for colocar aqui no GeoGebra, deixa eu colocar aqui no GeoGebra, deixa eu ver se vai abrir. Está demorando um pouquinho. Só para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Vou abrir aqui no GeoGebra do meu computador mesmo. Então, o número de Euler. Aqui, ó, ele dá como sendo... Deixa eu aumentar aqui o zoom. Tamanho, deixa eu ver, colocar 8. Então aqui, ó, ele dá 2,72. Só que agora eu quero com 4 casas decimais. 2,72, tá? Aí digamos que eu quero agora a raiz de A. Então, SQRT, SQRT de A. Vai ser isso aí, ó. 1,6487, tá? 1,6487. É justamente a raiz de A, ou a raiz de número de Euler, né? 4 casas decimais. Então, se a gente colocar mais 5 casas decimais, olha aqui o que vai dar, certo? Então, 2,71828, né? Então, o resultado aqui é 2,71828, tá? Com 5 casas decimais. Então, tem que dar esse valor aqui. Se não der, tá alguma coisa errada, tá? Tem que dar esse valor aqui. Beleza? Tá aí. O GeoGebra também faz essa aproximação. Esse daqui é a ferramenta que eu disse para vocês que está instalado no meu computador, né? Mas vocês podem utilizar online. Eu utilizo online porque dá para dar um zoom, né? Aqui não dá. Tem que ficar fazendo toda vez aumentando a fonte, né? Então fica um pouquinho chato. E lá não, lá só é Ctrl e barra de rolagem, então já aumenta, né? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Então, pessoal, nossa prova vai ser... Oi. Deixa eu só voltar aqui no computador aqui. Aqui, agora. Então, nossa prova, eu queria fazer segunda, né? Mas todos têm que concordar, para ninguém ficar aí perguntando, vai ser hoje, não vai ser hoje, né? Aí a gente já se livra logo. Porque senão, se a gente não ter aulas na segunda, ou se a gente for ter aula na segunda, vai ser mais exercícios. Aí vocês que sabem. Depois eu vou perguntar no grupo, tá? O WhatsApp, a gente pode fazer na segunda.
Eu vou até colocar um aviso lá. Por que 9,5? Já tá com dúvida aqui, Henrique? Por que 9,5? Aquela questão? Oi, oi. Henrique, já tá com dúvida aqui nessa questão? Por que que deu 9,5? Então, não tá com dúvida, a gente vai finalizar por aqui mesmo, né? Beleza? Então, depois eu vou perguntar lá no grupo, tá? Quem vai concordar ou não, e a gente se vê lá, tá? Para fazer na segunda e a gente já se livrar logo, né, da disciplina. Mais cedo melhor. Tchau, tchau, então. Até a próxima.